Olá, tudo bem? Luciana Cristina, gestora do projeto Luz da Bíblia, e eu tô aqui mais uma sexta-feira para a gente estar falando sobre mais uma mulher da Bíblia. E a mulher de hoje, ela está inserida numa mulher que a gente já falou aqui no projeto, que é Débora. Quem se lembra do vídeo de Débora? Pois é, esse vídeo ele tá gravado aqui, é só você procurar no canal que vai estar lá gravado. Você pode rever se você já viu, ou pode ver se você ainda não viu. E a história de Débora é uma história muito forte, uma história poderosa, uma mulher, né, que era juíza, que era profetisa, à frente de uma batalha junto com o comandante, uma palavra muito forte para nossas vidas, uma palavra de comando, uma palavra de relacionamento, uma palavra muito poderosa. E no finalzinho dessa história de Débora aparece uma mulher que tem assim um destaque ali no final da história, que é fundamental ali no final da história de Débora, ali do capítulo 4 de Juízes, que é Jael. Quem se lembra da história de Jael? Pois é, sobre ela que nós vamos falar aqui hoje. E eu quero te pedir, já desde já, agora, neste momento, se tem uma mulher aí do seu lado, perto de você, eu quero que você diga para essa mulher que ela é mais forte do que ela pensa. Diga para essa mulher que está aí perto de você, diga para ela, olha, você é mais forte do que você pensa. E se não tem ninguém aí perto de você, diga isso para você mesma. Eu sou mais forte do que eu penso. Amém? Então vamos lá. Essa palavra de Jael se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, e a gente vai ter que rever um pouquinho aqui a história de Débora. Então vamos lá? Bom, Débora, a palavra do Senhor vai dizer que ela era profetisa, esposa, julgava em Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa, e os filhos de Israel vinham até ali, até Débora, para apresentar suas questões, ou seja, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, dúvidas, questionamentos, então eles iam até Débora. Débora era juíza, Débora tinha esse encargo de atender pessoas e trazer soluções para a vida das pessoas, das suas questões. Estou vendendo a minha propriedade, portanto, é um preço justo. Então, uma série de questões, né? As questões hoje em dia a gente procura o quê? A defensoria pública, advogados, a gente procura fórum. Naquela época eram os juízes quem atendia o povo. E Débora também era profetisa, ou seja, ela tinha um relacionamento com Deus, né? Ela recebia algo da parte de Deus, ao qual também ela transmitia ao povo de Israel. E aí, Débora recebe uma mensagem da parte de Deus para que ela dissesse ao comandante do povo de Israel, do exército do povo de Israel, que era necessário que ele fosse à guerra, que ele fosse à batalha. Logo nos primeiros versículos do capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? E que aí um novo rei, o rei Jabim, que era o rei de Canaã, era um rei mau, e ele tinha um comandante do seu exército que era tão mau quanto ele, que se chamava Cícera. E esse comandante era um comandante muito poderoso, um exército muito poderoso, muito numeroso, muito bem equipado. E o povo de Israel tinha, né, debaixo da ordem de Deus dada por Débora, que fosse o encontro desse comandante inimigo, que fosse a luta, que fosse a batalha, porque Deus daria vitória a eles. Era uma guerra, irmãos, simplesmente debaixo assim de fé, né? Não andamos por vista, mas por fé, porque era impossível, né, diante das circunstâncias, vencer aquele inimigo, mas Deus deu vitória àquele povo. E aí, quando o Deus dá vitória àquele povo, né, o povo de Israel, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, o comandante inimigo, vendo que perdeu aquela guerra, ele foge, ele, né, mete o pé, sai correndo, foge, e quando ele foge, ele vai parar e começa a história de Jael, onde Jael aparece na história. Ele vai parar, a palavra do Senhor vai dizer no versos 17 do capítulo 4, que Cícera fugiu a pé e foi parar na tenda de Jael, mulher de Éber, que era o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: entre, meu senhor.
entre na minha tenda, não tenha medo. E aí ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse para ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu de beber para ele. Depois o cobriu novamente. E ele disse mais ainda a ela: fique na porta dessa tenda. Se alguém vier a perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, está no versos 21, Jael, mulher de Éber, pega uma estaca da tenda, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele, ele cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E quando Baraque estava perseguindo Cícera, foi ao encontro ali da casa de Jael, foi parar também pelo mesmo caminho de Cícera, e aí Jael vai ao encontro de Baraque, que é o comandante do exército de Israel, e Israel vai falar para ele: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está perseguindo. E ela seguiu, e eis que Cícera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Pois é, o inimigo foi parar na tenda de Jael, na tenda dessa mulher. E ela ganha ali naquele momento ali que ele chega lá percebendo quem ele era, sabendo do que estava acontecendo, que o povo de Israel estava lutando e que aquele homem era um homem inimigo, um homem que estava oprimindo. Aqui no versos 4, ó, os filhos de Israel, no versos 3 do capítulo 4 de Juízes, vai dizer assim, que os filhos de Israel, eles clamavam ao Senhor, porque Jabim, que era o rei, né, do inimigo, tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos, olha só, durante 20 anos oprimido duramente os filhos de Israel. Então, Jael devia saber dessa história, dessa opressão e da guerra que havia acontecido. E aí ela, dando ali de cara com o inimigo, ela ganha a confiança dele, apesar dele adentrar dentro da casa dela, ainda dá ordens para ela, né? Olha, fica na porta da tenda, me dá água, fica na porta da tenda. Se alguém perguntar se eu estou aqui, diga que não. Ele dá ordens dentro da casa dela. E ela, tudo bem, ele pede água, ela dá leite, né? Ela cobre ele, ela diz para ele: sim, senhor, vou ficar na porta da tenda, pode dormir tranquilo, fecha o olhinho. E aí, quando ele fecha o olho, ela pega uma estaca da própria tenda e mata o inimigo. E aí, o que essa história traz para nossas vidas, né? Eu estava aqui pensando o que eu ia falar essa semana e veio isso ao meu coração, né? O quanto nós somos fortes e às vezes não sabemos, né? Somente quando nós nos deparamos diante de algumas situações é que nós percebemos a força que há em nós dada por Deus. Às vezes, olha, quando eu olho essa história, eu fico pensando, às vezes o inimigo ele adentra a nossa casa, não pede permissão, não é mesmo? Quer dar ordens na gente, não é assim? Às vezes o problema entra na nossa casa, bagunça a nossa vida e ainda quer dar ordens na gente, ainda quer dizer pra gente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar, né? Fica aí quietinha, fica aí oprimida, fica aí sofrendo, fica aí achando que você não é nada mesmo, não é assim? Às vezes o inimigo ele adentra nossas vidas, dentro da nossa casa, querendo, sugando as nossas forças, dizendo pra gente que a gente não vai ser feliz, dizendo pra gente que a gente não deve mais sonhar, dizendo pra gente que a gente não pode nada, né? Que a gente não tem forças, que a gente não pode lutar, que a gente não pode servir, que a gente não pode vencer, e ainda por cima nos dá ordens, né? E diz como a gente tem que se comportar, como a gente tem que ser, como a gente tem que fazer, e aí é chegado um momento que a gente tem que dar um basta nisso. E o que eu acho mais interessante é que a ferramenta estava dentro de casa. A ferramenta necessária para matar o inimigo de Jael estava dentro de casa. Pois ela pega a própria estaca da tenda dela e crava na mente dele, na cabeça dele, na têmpora, né? Ou seja, na testa. E aí eu digo para você, mulher, a ferramenta também está dentro da tua casa. A ferramenta também está dentro de você. Sabias disso? Pois é, você é mais forte do que você pensa. Você
é mais vencedora do que você pensa. Você pode muito mais em Cristo Jesus do que você pensa. Chega, é hora, é o momento de você dar um basta no inimigo que está assolando a sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida, em que situação o inimigo tem comandado, tem dominado, seja nas suas finanças, seja na sua vida pessoal, sentimental, familiar, social, espiritual, saúde, sabe? Eu não sei, na sua paz, tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria, tem destruído os teus sonhos, tem dito que você não vai conseguir, tem dito que você não pode. Pera lá, chega, acabou isso. É momento de se levantar, é momento de lançar a mão daquilo que você tem, e é momento de lutar, sabe? Olha só o que a palavra diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que diz Romanos 8,37: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em você, o amor de Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, o poder está dentro de você. Lance mão dele, clame dentro da tua casa, expulsa esse inimigo, mata esse inimigo de uma vez por todas. Olha o que diz aqui, Salmos 27, nos versos 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearia? Eu chego a me arrepiar quando eu leio esses versos. Lança a mão da tua palavra, lança a mão da palavra do Senhor, declara ela em voz alta dentro da casa. Não receba doença, não receba desemprego, não receba falta de paz, falta de alegria, falta de saúde, não receba, sabe? Diga, Senhor, eu não recebo, e eu declaro em nome de Jesus que a minha casa, a minha família servirá ao Senhor. Olha o que diz aí no versos 3 do Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Porque no verso 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Isso é palavra. Declara a palavra dentro da tua casa, levanta a tua voz. Chegou a hora de se levantar, de mostrar quem é que manda aqui. Quem é que manda aqui é o Senhor. Declara dentro da tua casa, declara no seu trabalho, na sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual. Quem comanda aqui é Deus, quem comanda aqui é o Senhor. Não tem lugar para mais nada. Espíritos malignos, possessão, sabe, inveja, grande palavra ao contrário, a palavra de maldição, nada tem lugar aqui a não ser a palavra do Senhor. Olha o que diz Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Deus vai te ajudar ao romper da manhã do próximo dia. Creia na palavra, declare a palavra, tome posse da palavra, não aceite nenhuma palavra negativa contra a sua vida, contra aquilo que você tem sonhado, que você tem buscado. Pelo contrário, declare palavra sobre a sua vida. Você é mais forte do que você pensa, e as ferramentas que você precisa, tudo que você precisa para vencer esse inimigo, para vencer tudo isso que tem te angustiado o seu coração, trazido tristeza. Às vezes por anos você tem se angustiado, às vezes por anos você tem buscado e não tem conseguido. Tudo que você precisa está na sua mão. Deus quer fazer você participante do seu próprio milagre. Não espere que um anjo vai descer aqui na tua frente com uma espada desembainhada e vai lutar contra o inimigo. Não, ele já te fortaleceu, ele já te instruiu, já te capacitou para todas as coisas.
Lance mão disso e vença em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Esta palavra dessa semana, espero que tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo possa ministrar mais sobre o seu coração. Você é mais que vencedora, mulher. Se levante e vença essa batalha em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus e até a próxima sexta-feira. E se você gostou, compartilha.